Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Bitcoin a 106 mil dólares, esse vai ser o tema do vídeo de hoje, tá? Porque principalmente a gente tá aqui quase assim encostando em 2025 e muito provavelmente a dúvida de todo mundo é: ok, será que 2025 vai ser um ano tão positivo para o Bitcoin? Ou será que o Bitcoin ele vai permanecer aí essa alta, visto que nós estamos no dia 16 aqui de dezembro? Será que ele vai continuar essa tendência de alta? Será que eu devo vender? Será que eu devo... Enfim, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre isso, lembrando que nós temos a nossa Academy, nossa plataforma educacional aí, tem um link aqui embaixo para você dar uma olhada, que ela é muito completa. Nós fazemos mentorias aí de análise gráfica, como uma sala de sinais, toda sexta-feira às 11 horas, então aqui embaixo você consegue acessar. Mas aqui eu quero trazer para vocês a questão do mercado cripto como um todo, o porquê que o Bitcoin ele tá se comportando dessa forma e principalmente quais que vão ser as principais tendências para 2024, esse finalzinho, né? E também 2025. Tá bom? Me chamo Vanessa Oliveira, sou especialista em criptomoedas e também em cibersegurança e hoje vamos desse tema aqui que vai ser muito interessante para comentarmos, tá? Bom, início de tudo, vou diminuir minha tela aqui e vocês já estão vendo o indicador Fear and Greed Index, né? O que é esse indicador? Esse indicador ele mostra o medo e ganância do mercado de criptomoedas e isso é importante para nós entendermos como que os investidores estão sentindo o mercado. Sim, sentindo, né? Qual que é o sentimento perante ao mercado e através de vários outros cálculos, não somente esse indicador traz aqui esse número. E por que isso é interessante? Tá? Quando o mercado cripto ele demonstra um viés, como tá aqui agora para vocês, ó, Extreme Greed, isso aqui é ganância extrema e isso significa que possivelmente o mercado está muito esticado. E quando eu digo possivelmente, galera, aí eu vou trazer uma opinião mais pessoal, eu tenho quase certeza que o mercado está esticado, tá? E isso, quando a gente fala desse jeito, o que acontece? Requer possivelmente uma correção, né? Minimamente uma correção no mercado, porque nada mais é do que o mercado de criptomoedas, ele é um mercado cíclico, então é óbvio que ele vai se comportar com ciclos. A economia tradicional é dessa forma, ou então você nunca vê a inflação subindo e caindo, né? Ela tem ciclos, assim como também outros ativos, né? A Bolsa de Valores aqui do Brasil, vários outros índices também norte-americanos também se comportam em ciclos, tá? E o mercado de criptomoedas, ele também tem esse mesmo comportamento. Por isso que todas as vezes a gente vê esse subindo e caindo, porque é normal, né? Vai ter realização de lucro, vai ter pessoas comprando e por aí vai. Só que nesse caso aqui, o Bitcoin, ele atingiu os 100 mil dólares, que era um marco muito interessante, dito que faltava, na época que eu fiz um último vídeo aqui com vocês, faltava só 3% para o Bitcoin atingir 100 mil dólares e eu até coloquei nos stories, né, do Instagram aqui da Zero Um Cripto e eu falei, pô, 3% para o Bitcoin é muita coisa? Não é, né? É pouquíssimo, tanto é que ele alcançou sem muitas dificuldades a questão dos 100 mil dólares. Apesar de ser um marco histórico para o Bitcoin, né, e ter bastante força vendedora nessa região, tá? Dito isso, eu quero trazer para vocês um conceito um pouco mais, um contexto, na verdade, um pouco mais político, para a gente entender o porquê que o Bitcoin atingiu os 106 mil dólares, principalmente agora, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado nesse patamar, tá? Bom, então vamos começar um pouco sobre algumas notícias que saíram aqui na blockchain para a gente falar um pouco sobre 2025, né? Quais que vão ser as projeções, o que está esperado, o que pode acontecer. Primeiro ponto de tudo, galera, para a gente entender isso daqui, a VanEck faz projeções de 6 mil dólares para o Ethereum e 500 dólares para a Solana. Pode ser que essas gestoras, né, elas tenham um interesse muito grande em aumentar suas participações em ETFs ou criar novos ETFs de criptomoedas de altcoins. E a gente pode pensar, por exemplo, a XRP, pode pensar a Solana, pode pensar algumas das principais criptomoedas que podem receber seus respectivos ETFs. Lembrando que o Ethereum já tem ETFs e a Solana já está numa corrida aí, se eu não me engano, para alcançar os dela também.
também, gente, eu não tenho certeza. Depois, se vocês tiverem mais informação, pode utilizar aqui os comentários, enfim, para trazer essas informações sobre esse tema, tá bom? Mas assim, ao meu ver, isso daqui nada mais mostra do que a possibilidade de gestoras como a Grayscale, enfim, elas utilizarem as altcoins para criarem novos ETFs, e isso sim, galera, isso com certeza, isso daqui é muito provável, pode ser alcançado, mas porém, entretanto, todavia, depende bastante da dominância do Bitcoin e de entrarmos de fato numa altcoin season. Fatores externos podem facilitar, podem melhorar o mercado, podem facilitar esse meio, mas nem sempre isso acontece, tá? Isso daqui é uma projeção válida ao meu ver, mas é como eu falei, tem que observar o que vai acontecer nos próximos passos, tá? Principalmente com a abordagem do Trump, né, que ele pode facilitar a entrada do meio cripto no institucional. Essa notícia aqui é uma outra que eu quero trazer para vocês sobre o filho de Trump confirma plano para eliminar imposto sobre ganhos em criptomoedas. Ou seja, eles estão aquecendo a indústria. E galera, eu sempre parto do princípio de que político não é bonzinho, né? Então, eu não sou nenhum favor de nenhum político, seja de esquerda ou de direita. Para mim, o que conta de fato é descentralizar a coisa toda, porque isso sim vai mudar a sociedade como um todo. Mas enquanto a gente fala sobre utopias, né, vamos falar sobre algo que pode beneficiar o mercado. Esse caso aqui de eliminar imposto sobre ganhos de criptomoedas, eu imagino que é uma forma de aquecer a indústria. Não que isso vai ser eternamente dessa forma, porque o governo ele precisa ter ganhos em cima sobre qualquer coisa, né? Tanto é que vocês podem ver a epidemia de bet que está tendo aqui no Brasil. Ou vocês acham que isso aqui está permitido porque o governo é bonzinho e porque ele simplesmente quer? Não, ele quer que as bets estejam aqui porque ele ganha, ele fatura com isso. E não somente esse governo, tá? Os outros governos também. Essas aprovações das bets estão rolando, se eu não me engano, depois podem me corrigir aqui nos comentários, desde o Temer, tá? Então o Temer começou a aprovação, Bolsonaro também e Lula também. Então todos estão envolvidos de uma certa forma na aprovação das bets, tá? Se vocês tiverem outros dados, por favor, coloquem aqui nos comentários também sobre esses temas. E dito isso, o governo ele tem um interesse muito grande em colocar taxas, alíquotas, impostos em cima disso, tá? Pode ser que isso não dure muito tempo, como eu comentei. Na minha opinião, isso é uma forma de aquecer a indústria, tá? A indústria cripto, e pode favorecer o mercado como um todo, tá bom? Agora, vamos analisar um outro indicador que é o BTC.D, dominância do Bitcoin perante as outras criptomoedas no mercado. Ele teve um declínio bem forte, que ele saiu de 61% e foi aqui, ó, chegou a 54%, então teve uma queda bem forte. Se a gente pensar em correção, né, teve uma queda de quase 11% na dominância, só que agora ele está conseguindo se recuperar relativamente bem, tá? Opa, retração de Fibonacci por enquanto não, galera. Vamos só usar aqui a valorização e correção. Bom, e aí nesse caso ela teve uma recuperação, a dominância, né, de quase 6% aí no Bitcoin. O que isso significa? O Bitcoin está voltando a ser o foco da atenção no mercado cripto, muito provavelmente porque essas iniciativas, como eu comentei aqui do Trump, enfim, podem beneficiar o mercado cripto como um todo, tá? E as pessoas podem aí voltar a comprar Bitcoin como se não houvesse amanhã. É claro que existe muita força vendedora no Bitcoin nesse momento, porque ele demorou para alcançar os 100 mil dólares e até mesmo ultrapassar. Realizou todas as vendas, né? Realização de lucro, agora ele está voltando a novos patamares. Bom, e agora, já que eu já dei esse panorama geral aí do mercado, vamos falar um pouco sobre a possibilidade do Bitcoin permanecer nessa alta, se ele vai corrigir ou se ele não vai, qual que é a minha opinião sobre isso, tá? Lembrando, estamos num momento muito sensível do mercado. Por quê? Porque o mercado cripto ele está muito suscetível a tudo que for falado lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se o Elon Musk chegar no Donald Trump e falar que, sei lá, 5% da lucratividade da Starlink vai ir para a indústria cripto, cara, todo mundo vai responder de uma forma muito positiva.
e aí o Bitcoin ele pode subir, né? É aquela questão de notícias, não propriamente que o Elon Musk vai fazer alguma coisa, é só mais uma questão de notícias e o mercado responder, o famoso efeito manada, né? Ele responder de uma forma positiva, tá bom? Então, eu acredito, né, observando o gráfico, observando tudo que ele subiu aqui, ó, nesses últimos dias, ele vai fazer uma lateralização, eu acredito que muito parecida com o que rolou aqui nesse patamar, que ele ficou de 72 mil dólares e batendo nos 53. Agora estamos com novos suportes, novas resistências. O suporte do Bitcoin ele fica nos 100 mil dólares, 101 mil dólares aí aproximadamente. Se ele não conseguir sustentar nessa região, muito provavelmente ele vai voltar na faixa de preço dos 91 mil dólares aos 100 mil dólares, tá? Eu acredito que essa faixa de preço, essa faixa de negociação, ela pode ser voltar para o mercado. Mas aí, galera, respondendo as perguntas que eu fiz aqui no início desse vídeo, o que eu faço? Eu vendo, eu compro, o que eu faço, né, de fato? Eu estou fazendo atualmente uma nova faculdade, né? Eu fiz a minha primeira faculdade, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e agora estou na minha segunda de Gestão Financeira, né? Então, eu não estudo somente o mundo das criptomoedas, mas eu também faço planejamento financeiro de empresas, de pessoas, e eu vejo muitas pessoas com essas dúvidas, né? De, será que eu vendo? Será que eu compro? A princípio, tem que ver muito o seu perfil, né? Por exemplo, se você é mais conservador, eu acredito que é mais interessante você focar no longo prazo e talvez realizar lucro. É o que eu fiz, tá, galera? Eu não sou tão conservadora assim, né? Eu invisto bastante em altcoins, mas com relação ao mercado cripto como um todo, né, meu posicionamento de carteira, o que eu faço? Eu já realizei lucro, né? Eu não sei se alguns outros vídeos vocês já assistiram, se não, tá aqui no canal, dá uma olhada, mas eu já realizei lucro da maior parte das minhas posições aí de cripto. Eu tenho Bitcoin, eu tenho a VeChain, que eu acho interessante, a Matic, o Ethereum, a Chainlink foi uma que eu falei desde o início do ano, galera. A Chainlink subiu mais de 200%, tá? Então, galera que pegou essa daí, tem muita gente que comentou lá no Discord, da Nova Dax, várias outras redes sociais falando, ainda bem que você falou, porque eu peguei uma alta de 200% nesse token. Então, fica atento aqui ao que eu comento nessas redes sociais, tá? Mas assim, eu já realizei lucro porque faz parte do meu setup sempre sair antes de todo mundo, né? Se o Bitcoin subir mais, ótimo, eu ainda tenho minha posição cripto lá, eu não vendi meus Bitcoins, eu não vendi minhas posições, mas eu vendi o meu lucro, tá? Eu realizei lucro. Então, tá lá, né? Se o Bitcoin subir mais, eu realizo mais um pouco. Se ele cair, eu compro de novo. É simples assim. Memecoin, eu compro para surfar nas altas para depois vender. É isso que eu faço. Não tem nenhum segredo, tá bom? Lógico que tem a questão das negociações, a questão, por exemplo, de você entender a análise gráfica, técnica e fundamentalista do mercado, que é uma coisa que eu ensino na minha mentoria, mas, caso contrário, é basicamente isso, tá? Bom, e aí, dito isso, né, pensando nessas projeções que a VanEck fez de 6 mil dólares do Ethereum e também da Solana, olhando o gráfico do Ethereum, deixa eu até abrir para vocês darem uma olhada, eu acredito que tem muita margem de crescimento para o Ethereum, tá? Visto que ele não acompanhou tanto assim as altas das outras altcoins, né? Porque o Ethereum é uma altcoin, então eu acredito que tem muita margem de crescimento para o Ethereum como um todo, tá? Eu acho que ele não fez nem metade do que ele deveria fazer, porque olha só como foi o último ciclo, né? Deixa eu jogar minha câmera para cá. Como foi o último ciclo aqui. Se a gente pensar em último ciclo, cara, ele realmente deveria ter feito uma valorização muito maior, né? Eu acredito que a gente está só no meio do caminho de uma valorização muito maior, tá? Entrando na Altcoin Season, galera, vai ser lindo, perfeito, maravilhoso, zero defeitos. E eu acho que a gente está muito próximo de chegar a uma Altcoin Season, tá bom? Lembrando que a Altcoin Season, eu vou fazer um outro vídeo, que senão vai ficar muito longo esse, mas a Altcoin Season, ela vai proporcionar altas muito interessantes em várias criptomoedas aí. Então, é bom você ficar de olho no mercado, tá bom? Bom, dito isso, esse vídeo foi sobre a questão do mercado como um todo, espero que você tenha gostado. Se você é novo, por favor, né, galera, se inscreve no canal, deixa o like, comentário, enfim,
que eu esqueço às vezes de pedir essas coisas, então deixe comentário, isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.